Falando em Campo do Moça Bonita, falando em jogo do Bangu de amanhã, falando em Zona Oeste da capital carioca, junto com Giovanni Salgueiro, lá de São Gonçalo, eu vou trazer agora o Antero do Bangu, direto da capital carioca, então, o Rio de Janeiro, para atualizar as informações do esporte do Brasil e do mundo. Nesta terça-feira, 29 de julho, o nosso plantão do Tabloide Regional e da Rádio Central Web, aqui de Pitanga, centro do estado do Paraná. Com você daí, Antero do Bangu, seja bem-vindo, boa tarde. Conta tudo e não esconda nada, Antero. Boa tarde, Eugênio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa tarde de terça-feira de céu nublado, frio e vento na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu cordial boa tarde. Vamos às notícias do esporte. Em continuidade, a 19ª rodada da Série B do Brasileiro, o Avaí goleou o Botafogo ontem à noite, 5-0, o Botafogo de Ribeirão Preto. Paysandu 1, Atlético de São João del Rei 1. A rodada tem seu prosseguimento hoje. É o fechamento da rodada. Às 20h30, Criciúma versus Cuiabá. E às 21h30, o líder Goiás versus Remo. Amanhã eu falo dos resultados desses jogos e com certeza da classificação, que até aqui está mais ou menos assim. G4, primeiro Goiás, 36 pontos. Segundo Curitiba Coxa, 35 pontos. Terceiro Novo Horizontino, 34 pontos. E o quarto Chapecoense, 30 pontos. É o G4 do Brasileirão da Série B. Na zona da degola, estamos com o Paysandu em 17º, 20, em 18º Ferroviário, com 20, e em 19º Amazonas, com 19, e lá em último lugar, na lanterninha, em último lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com 18. É o Brasileirão da Série B. A Série B. Hoje, 19 horas, Botafogo Futebol Regata, o glorioso do Rio de Janeiro versus Bragantino. É a oitava de final, jogo de ida, Copa do Brasil. 20h30 jogam hoje Grêmio versus Fortaleza. É a partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão. Lembrando que a 18ª rodada do Brasileirão da Série A só no final desta semana. E princípio da outra, com os jogos. Sábado, dia 2, 16 horas, Esporte Clube Recife versus Bahia. 18h30, Mirassol versus Vasco. 21 horas, Fluminense versus Grêmio. Domingo, dia 3, 16 horas, Corinthians versus Fortaleza. Botafogo, o glorioso do Rio de Janeiro versus Cruzeiro. Às 18 horas e 30 minutos, ainda no domingo, Ceará versus Clube de Regatas Flamengo, nosso amigo de Adiceu, professor Silveirinha. Atlético Mineiro versus Bragantino. 19h30, Vitória da Bahia versus Palmeiras. O Palmeiras da nossa amiga Aida Ferreira e Silvio Snark. E segunda-feira, às 20h30, fechando a rodada, o Internacional dos nossos amigos Sassá de Marechal Cândido Rondon e Otaci de Nova Tebas. Internacional versus São Paulo. É o fechamento da 18ª rodada, segunda-feira, dia 4, do Brasileirão da Série A. São Paulo está no auge, o Brasileirão que no momento apresenta no G6 estão Flamengo, líder, 36 pontos. Segundo, Cruzeiro, 34. Terceiro, Palmeiras, 32. Palmeiras está seguindo Quarto, Bahia, 28. Bahia. Quinto, Bragantino, 27. Sexto, Botafogo, 26. Na zona da degola vem 17º, o Santos com 15. 18º, Fortaleza com 14. 19º, Juventude com 11. E na lanterninha, lá em último lugar, com 20º lugar, com 5 pontos, o Esporte Clube Recife. É o Brasileirão da Série A. Agora, Macedo, eu vou comentar o que eu prometi ontem sobre o jogo Clube de Regatas Vasco da Gama e Internacional, jogo passado.
aquele polêmico jogo de 1-1. Após a polêmica da expulsão do goleiro do Vasco, Léo Jardim, no jogo com o Internacional pelo Brasileiro, o Clube Cruz Maltino, o Clube Regatas Vasco da Gama, mostrou o exame constatando uma lesão na costela do Léo Jardim. Então, o jogador estava contundido. O árbitro da partida, ele alega ter expulsado o Léo Jardim seguindo a orientação da comissão de arbitragem. Acontece, quantas e quantas vezes nós vemos aí goleiros, uma série deles, não vou citar nem esse nome, porque se eu fosse o nome de todos eles, o tempo aqui vai ficar escasso demais. Isso. Mas todos os goleiros fazem uma onda, faz uma cera. Eu nunca vi goleiro ser expulso. Uma vez ou outra que eu vejo um goleiro ganhar um cartão amarelo. Ele mesmo, esse árbitro, eu nunca vi ele sequer dar um cartão amarelo para goleiro nenhum. Pelo menos jogos que eu assisti com ele apitando. A pergunta é, se fosse o São Januário, será que ele teria essa coragem? Ele usaria o mesmo critério? Expulsar o Léo Jardim? Eu duvido. Segundo, eu acho errado, eu particularmente acho errado. Por exemplo, o Vasco está disputando, está numa briga com o Santos, lá no rebaixamento, para sair ambos do rebaixamento. Sim. Eu não acho legal um árbitro paulista apitar um jogo de um time carioca. Pô, seria a mesma coisa que um árbitro carioca apitar um jogo do Santos, que é um clube paulista. Eu discordo. Então, eu acho errado. Não gostei da atuação do árbitro, que, por sinal, no primeiro tempo deixou de marcar um pênalti claríssimo. Na minha opinião, pênalti claro no Ryan, do Clube Regatas Vasco da Gama. O Vasco foi prejudicado, sim. Essa é a minha opinião. Dou a quem doer. Eu posso falar porque eu não sou vascaíno e muito menos, vamos dizer assim, apadrinhado de quem quer que seja. Eu estou aqui para comentar, estou aqui para falar a verdade e ser justo. O Vasco foi prejudicado, sim. Agora, meu amigo, grande narrador aqui da Rede Record de televisão, Kleber Machado. Ô Kleber, você está seguindo o caminho de alguns narradores aí. Você, sinceramente, eu te conheço, você é um cara bacana, sou seu fã, mas, pera aí, cara, vamos narrar o jogo e vamos deixar de torcer. Agora, com relação ao jogo Atlético Paranaense e América de Minas, aquele lance realmente do segundo pênalti, aliás, do segundo pênalti não, do pênalti criado lá contra o Clube Atlético Paranaense, meu amigo Macedo deixou dúvida, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu sinceramente achei aquele pênalti duvidoso. Houve o pênalti. Sim. Pênalti foi. Claro. Mas a atitude do atleta é que me deixou perplexo. É isso aí, Macedo. Eu vou ficando por aqui. Hoje é só, amanhã eu volto, querendo Deus e Deus de querer. Quero mandar aqui um abraço pro grande compositor, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, tricampeão de samba enredo aqui no Rosa de Ouro, Roberto Botelho, que reapareceu, deu ar na sua graça. Meu amigo Roberto Botelho, grande Botelho, um bom abençoado dia para você, um abraço forte do teu amigo e irmão Antero do Bangu. Mais uma vez, Macedo, um bom abençoado dia para você, para toda essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga, para todos os ouvintes da Rádio Central Web, a rádio com mais cresce audiência no Brasil e no mundo. Recebam todos aquele abraço. Valeu, Antero! Aquele abraço! Show de bola, hein? Show de bola. Comentário exclusivo do Antero do Bangu, contando todos os detalhes, tirando dúvidas aqui também, dando a sua opinião sobre a situação do jogo, da arbitragem do Vasco e do Internacional, né, que aconteceu, e também dando a sua opinião a respeito do narrador, né, que é narrador do esporte de TV e de repente começa a torcer. Eu também concordo com o Antero que está errado, né? Comunicador tem que fazer o trabalho profissionalmente falando, concordo com você, tá errado. Já falei outro dia sobre o outro narrador ali que fez uma declaração de amor
pelo Pedro do Flamengo, quando fez o gol. Acho muito errado isso. Não é correto o profissional, narrador, comunicador, puxar para A ou para B. Né? Tem que fazer o trabalho profissionalmente falando. Sobre o pênalti do Furacão, também o Antero deixando a sua opinião, dizendo que foi algo muito estranho que aconteceu, o pênalti contra o Furacão, que um atleta do Furacão acabou empurrando o outro lá dentro da área e dando pênalti e deixando de ganhar os 3 pontos que o Furacão precisa e muito, né? Então não era hora de fazer uma loucura daquela. Bom, tá aí o Antero então com os detalhes do esporte, contando o que vai rolar já na semana, pelo Brasileirão da Série A e Série B e também da Copa do Brasil. Deixo um abraço pro Antero e amanhã ele está de volta com mais detalhes do esporte no nosso plantão. Valeu, Antero, um abraço para você, para a família, para todo mundo aí no Rio de Janeiro. Aquele abraço.